Pela Banda 1, agora são 10h53, 10 horas mais 53 minutinhos, ao vivo também agora para todos os nossos amigos, para todos os internautas que acompanham através do Facebook, você que está comigo através do Facebook da Banda 1, facebook.com/Rádio Banda 1, você acompanha aí ao vivo a nossa transmissão também, ao vivo e a cores, né, pelo Facebook, aí você consegue ter aí a visão do nosso estúdio aqui. Estamos ao vivo a partir de agora com você, então, na programação. E voltando por aqui, já temos convidado na programação de hoje, tem entrevista, e você confere agora comigo aqui na programação da Banda 1. Estamos chegando com novidades para você, hein? Entrevista do dia. Chegamos com você, então, com o nosso quadro de entrevistas de hoje. É com muita alegria e satisfação que eu recebo aqui na programação da Banda 1, do nosso estúdio, o professor Antônio Alves. Ele que é aí psicanalista, ele que também é historiador. E vamos conhecê-lo primeiramente, né? Primeiramente, bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marcinho. Bom dia a todos os ouvintes. De imediato, é uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Satisfação é nossa. Marcinho Pinheiro também está por aqui na programação. Vem com a gente por aqui, né, Marcinho? Dando o seu bom dia também. Bom dia. Mais uma vez, né? Bom dia para você, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Agora oficial, né? Primeiro, agradecer a presença do professor aqui, que a gente já teve um contato de um bom tempo já, e para falar um assunto muito interessante, falar sobre a vida das nossas crianças. E, em especial, também a vida dos nossos pais, porque os dois caminham junto. E a gente fica feliz aqui com esse tempo que você não está perdendo, está disponibilizando para nós aqui. A gente está perdendo tempo, não, que você vê que é um tempinho nosso que a gente agradece. Seja bem-vindo. Obrigado. É isso aí, professor. Conta um pouquinho mais de você, para quem não te conhece ainda, para o pessoal saber quem é o professor Antônio Alves, o que ele faz, como é a sua vida e o seu cotidiano. Conta para a gente. Bom, mais uma vez é uma honra estar aqui. Tive aqui há alguns anos já, né, divulgando um curso que eu dei ali para a comunidade Machado de Assis, escola onde eu tive a honra de atuar como professor, na época que fui professor aqui do município. Eu sou professor, sou graduado em pedagogia e em história, tenho algumas especializações, tenho mestrado na área da educação e sou psicoterapeuta também. Trabalho, né, no atendimento com grupos familiares, no atendimento pedagógico, fazendo acompanhamento emocional das famílias, voltado ali para a aprendizagem escolar. E também sou professor universitário, estou em cursos de graduação e pós-graduação. Então, todo um conjunto aí que a minha formação acaba abrangendo e que eu faço com muito carinho, com toda certeza. E interessante, dentro de tudo isso aí, onde você mais atua hoje, ou vamos dizer assim, eu sei que não deve ter uma preferência específica, mas onde você mais atua, onde mais gosta de atuar? Eu gosto de resumir que eu atuo no campo da educação, né? Que existem as várias vertentes você atuar. Então você pode atuar, por exemplo, dentro da sala de aula com as crianças, onde eu já atuei por bastante tempo, e hoje eu acabo atuando mais com os grandes, né? Com os alunos grandes e com os pais dessas crianças, que é um ponto onde eu percebi que havia ali uma fragilidade e uma necessidade de dedicação também do professor, do especialista na área da educação, também necessário para que a criança tenha um bom desempenho dentro da escola. Eu sou autor, escritor também, tenho 3 livros publicados e trabalho na área também da escrita na psicologia do desenvolvimento, e a gente observa que a presença da família dentro da escola, a gente estava conversando aqui com o Marcinho agora há pouco, no apoio emocional para que a criança desenvolva ali a sua maturidade emocional, o seu autocontrole, é essencial. Então eu acabei sendo levado para esse caminho mais próximo do trabalho educacional e de orientação com as famílias, por conta mesmo dos rumos que a minha formação foi tomando e das oportunidades que foram surgindo, né? Olha só que bacana. Estou com 2 professores aqui na mesa hoje, né? Que rapaz, tá boa coisa aqui hoje. Marcinho Pinheiro, os bastidores sempre esquentam aqui, sempre pega fogo, e é interessante a gente trazer algumas coisas para cá. Eu sempre digo assim, a educação é apaixonante, né? Eu sou formado, tá? Dei aula só em 6 meses, ainda não tem todo esse desenvolto ainda não, mas devagarzinho a gente chega lá. É professor. Geógrafo. Sou geógrafo, né? A pergunta que eu fiz, a gente conversando nos bastidores, eu sempre questiono assim, hoje os pais, eles são responsáveis por grande parte da formação do aluno, do acadêmico,
e do ser humano. E a gente conversando ali, eu colocava uma situação dele que aconteceu na minha família, por parte da minha família mesmo, não da minha esposa, alguém da minha família. Ela ser muito preparada, ela estudou em colégios particulares bons, a formação dela de conhecimento muito bom, inteligente, mas na hora de fazer o vestibular, ela teve um problema, por exemplo, desequilibrou. Vamos usar o termo mais clássico aqui, ela teve uma crise, e acabou não conseguindo chegar ao objetivo final, que era ir bem na prova, na avaliação, e acontece muito isso. Ou é só na minha família que acontece isso, professor? Não é só na sua família, não. Vou trazer algumas informações aqui, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, para a gente refletir sobre esse tema. Então, o Brasil ele é campeão em algumas modalidades, né? A gente acha que o Brasil não está em primeiro lugar em muitas coisas, o Brasil está em primeiro lugar em algumas modalidades, infelizmente. Vou dizer algumas delas aqui. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. Nós temos hoje mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade, mais de 10 milhões que sofrem com a depressão. O Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolítico. Nós consumimos aí 1,8 bilhões de comprimidos hoje de ansiolíticos, calmantes, remédios para dormir e os remédios também de controle do comportamento infantil, como a própria Ritalina. Conhecidíssima Ritalina. Conhecidíssima, né? Tenho muitas ressalvas em relação à Ritalina. É lógico que a medicação, em algum momento, ela é necessária, mas o Brasil, ele realmente exagera muito no consumo disso. E aí são N fatores que aí não convém a gente discutir sobre isso aqui agora. Um outro ponto é que o Brasil, de acordo com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um órgão da ONU, é o país número 1 em mau comportamento no mundo. Então, nós temos um problema com o comportamento e com a capacidade de gerência emocional de nossas crianças, que é crônico no nosso país, é histórico. Não cabe aqui a gente dizer a culpa é de A ou de B, mas a gente tem um problema, a gente tem que identificar e reconhecer esse problema. E esse problema surge muitas vezes pela falta de maturidade e de habilidade emocional de autocontrole dessas crianças. Quando você me traz esse caso, onde o adolescente extremamente preparado intelectualmente chega na hora do desafio, ou seja, do confronto, não tem condições emocionais de lidar com aquilo, a gente está falando mesmo da falta do preparo dessa base emocional para se frustrar, porque pode ser que mesmo com todo o preparo, ele não dê conta de ser aprovado numa prova, no vestibular. E como lidar com a frustração? Essa é a questão. Então, o que eu costumo dizer, inclusive, coloquei isso no meu último livro, é que hoje, os pais estão tão preocupados, muitas vezes, em dar para os filhos tudo aquilo que não tiveram materialmente, que esquecem de dar aquilo que tiveram, aquela firmeza, aquela educação, a responsabilidade. Então, dar para os filhos aquilo que não teve materialmente é importante, mas prepará-lo emocionalmente para os desafios da vida, para as frustrações, é algo indispensável. Legal, Lucas. A gente até comentava ali fora, né? O tempo tá voando por aqui, meu Deus do céu, mas a gente comentava ali nos bastidores que você trabalha muito com dados, né? A gente tem hoje números, enfim, mas infelizmente não podemos divulgar no meio massivo de comunicação, mas existem dados importantes aí nessa questão comportamental e quem sofre mais hoje é a classe mais alta, como você mesmo comentava, sofre um pouquinho mais do que a classe mais baixa nesse sentido, né? Isso, você tem aí alguns fatores, né? Você tem pesquisas, a Unicamp tem boas pesquisas nessa área, a título de exemplo, né? Várias universidades nacionais têm nesse sentido, mas se a gente for pegar os dados hoje, você tem aí, por exemplo, OMS a nível mundial, a taxa, por exemplo, vamos pegar um assunto um pouco mais pesado, de suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens dessa faixa etária, de classes específicas, entre jovens de 14 e 25 anos de idade, que entra junto aí com esses dados que eu trouxe agora há pouco. Isso no Brasil ou mundial? Mundial. Esse é um número mundial. Mas é um número que vem crescendo, principalmente em países da América Latina. Então, como lidar com tudo isso? Essa é a questão. E aí, um dos pontos que eu venho trazendo e venho desenvolvendo no acompanhamento emocional, em relação, por exemplo, ao curso que eu vou desenvolver agora em novembro, é trabalhar técnicas, tanto pedagógicas, do campo da meditação, para que a criança entenda como esvaziar, como controlar a mente, como dominar a mente para controlar o corpo, para que essas emoções não dominem ela. Esse é o desafio da década, ensinar as crianças a controlarem a própria mente, a desenvolverem a maturidade emocional. Agora vem uma outra questão aí, eu acho que você pode me tirar essa dúvida, até pela questão cultural, pela questão de comportamento. Você falou aí na América Latina, a América Latina tem crescido.
a América, principalmente o Brasil, é um país de muita alegria, de muita autoestima. E por que a tendência, esses números são maiores aqui na América em si, que é um país, digamos, que é um continente mais alegre? Porque a gente tem a Europa, de uma cultura completamente fechada, um povo mais carrancudo, um povo mais bravo, mais triste, onde você fala assim, poxa, aí deve imperar isso daí. E por que num continente alegre, digamos, tem um maior índice? Essa é uma questão que eu não seria leviana já que deu conta de responder ela, mas é uma questão importante para a gente se pensar no seguinte sentido. Em que ponto nós somos tão felizes? Nós somos felizes nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. No Instagram e no Facebook todo mundo é muito feliz. E na medida que, por exemplo, o próprio mercado tecnológico se desenvolve, como eu falei da questão material agora há pouco, todo mundo tem acesso a bens materiais muito facilmente, né? Então, você pegar mesmo ali uma população de classe mais baixa, pelo menos um celular tem. Então, tem acesso a uma série de meios que facilitam a sua vida. Quanto mais fácil está a vida, menos frustração eu enfrento muitas vezes. Então, no caso dessa geração atual, no Brasil especificamente, a gente está enfrentando um grupo de crianças e adolescentes que não estão tendo condições emocionais de lidar com a frustração. Elas têm acesso a muita felicidade e pouca frustração. Então, as famílias têm buscado tirar a frustração. Não vou deixar acontecer isso, não vou deixar acontecer aquilo. Ser feliz é importante. Realmente, nós estamos num espaço de muita felicidade. Mas tirar a frustração da vida desses indivíduos, principalmente nesse campo que a gente está falando, é extremamente prejudicial. A frustração, o não, é importante para que a gente amadureça. Sair da zona de conforto dói e a gente precisa vivenciar isso ao longo do nosso crescimento também. Então é muito importante ser feliz. Mas se a felicidade é constante plenamente o tempo todo, quando chega o momento da frustração, a gente não está preparado, né? Então, por isso, provavelmente, países e regiões que têm esse índice de felicidade e que têm muita possibilidade de, enfim, interagir com as pessoas ali, não importa se tem momentos de lazer, se não tem, elas acabam encontrando dificuldade por falta de frustração também, né? Olha aí, é de se pensar, hein? Mas a gente continua esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo, já eu tô de volta com vocês. É isso aí, de volta com você por aqui. Estamos com o programa Ligação Total, às 11 horas mais 9 minutos. Aqui o tempo voa na programação. E para você que chegou agora comigo, estamos aqui em um bate-papo agradável com o professor Antônio Alves. Ele que está trazendo temas e assuntos importantes por aqui. Daqui a pouco tem um convite aí para você também. Vai estar falando aí de um curso para crianças que estará sendo desenvolvido aí, e é bom você ficar atento, tá bom? Mas antes desse curso, voltando aí aos nossos assuntos, porque é muito assunto, vai ter que voltar aqui mais vezes para a gente falar especificamente sobre esses assuntos, porque é interessantíssimo mesmo. A gente vai fazer algumas sessões aí para tirar dúvidas também. Inclusive, se o pessoal tiver dúvida aí, se tiver algum questionamento, é só entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? 3264-2018, ou ligar para cá, então, 3264-2018, que a gente atende você aí, esclarece o que você tiver dúvida, tá bom? Agora, às 11 horas mais 10 minutos, professor, como a gente comentava aqui, falamos muito a respeito de ansiedade, depressão, que é um mal mundial aí hoje, né? E preocupa também o nosso Brasil. E eu tenho uma pergunta interessante. A gente falou aí da alegria e frustrações no último bloco, e da tecnologia também, né? A gente vê que hoje a tecnologia está avançada. Esse índice, esses números que são grandes hoje, ele passou a existir a partir do avanço da tecnologia no Brasil, ou ele já tinha antes e faltava o acesso à informação? Bom, a tecnologia, ela é muito positiva. A gente não pode aqui descartar o uso da tecnologia. A gente está aqui graças à tecnologia. Exatamente. Né? A questão é o como ela vai ser utilizada. Então, é lógico, a nível de informação, hoje nós temos uma capacidade de acesso muito maior. Esses males, eles sempre existiram. É lógico, você vai conversar lá com seu pai, com seu avô, na minha época não tinha ansiedade, tinha que ficar deprimido, tinha negócio de tomar remédio. As pessoas não ficavam ansiosas, não deprimiam. Mas você não tinha nem tecnologia para muitas vezes constatar, para diagnosticar, né, essas pessoas. Então não era, inclusive, por muito tempo esses temas foram tabus, né, dentro da nossa sociedade. Agora, se a tecnologia, por exemplo, contribui com tudo isso, ela contribui muito, principalmente porque a gente não está conseguindo dar uma educação digital para as crianças. Então, as crianças estão dentro dos jogos, das redes sociais, muito cedo. Você vê crianças de 7 anos, alunos mesmo, muito novinhos, né, dentro das redes sociais, sem nenhum controle, sem nenhuma mediação.
e ali ele tem acesso a todo tipo de informação, tanto informações ruins quanto informações boas, tá? E tudo isso contribui, não tenha dúvida, né, para que essa criança não desenvolva o seu autocontrole. Porque ela não tem a capacidade de filtrar as informações ainda, né, dependendo da faixa etária. E a tecnologia, na verdade, seria aí uma zona de escape para os pais, né? Isso. A gente tem que tomar muito cuidado para o pai não chegar naquele momento assim, lógico, trabalhou o dia inteiro, está cansado, né? Muitas vezes ele chega e dá o celular, dá o aparelho para a criança ficar ali quietinha, só que ao fazer isso ele está distanciando o filho dele. Então eu costumo dizer o seguinte, olha, se você não ensinou o seu filho a ouvir ali na infância, depois não cobre ele lá na adolescência que ele te escute. Ele precisa aprender esse processo de escuta, certo? Então o pai precisa ser exemplo em relação a isso. Sei que é um desafio, é mais fácil falar do que fazer. Às vezes no dia a dia tá cansado. O pai mesmo vai pegar o celular, quer jogar, quer ficar no WhatsApp, quer olhar Facebook. Mas é necessário, se a gente quer pensar no futuro e na qualidade emocional das nossas crianças, é necessário a gente pensar que a gente precisa dedicar um tempo a elas, né? É isso aí. Pode ser um influente positivo quanto negativo também, o uso da tecnologia para crianças. Entrando em um outro assunto aqui agora, que a gente também comentava nos bastidores e fala a respeito do suicídio, né, que muito se comenta. Tivemos aí uma campanha agora no mês de setembro, Setembro Amarelo, que bateu muito nessa tecla. Inclusive a gente teve algumas entrevistas aqui também nesse sentido. Existe o suicídio em si, que é o fato consumado, né, que a pessoa vai lá e tira a sua própria vida sem o direito para isso, e existe a tentativa do suicídio. Aí vem uma pergunta que eu acredito que não seja só minha, mas a tentativa do suicídio, quando tentativa, ela não é uma forma de chamar a atenção das pessoas mais próximas ou de chamar a atenção de alguém, porque se a pessoa de fato quiser consumar, ele tem a possibilidade para isso. E a tentativa não seria essa forma de chamar a atenção? Olha, é um assunto muito delicado, né? E que precisa ser dito. A gente precisa conversar sobre isso. Sim, as escolas abertamente precisam estar atentas. É um assunto que precisa ser trabalhado nas formações de professores, principalmente, para que a gente tenha um olhar mais atento em relação a isso. O suicida, quando a gente fala o suicida em si, é a pessoa que realmente consumou, tirou a sua própria vida, quanto a pessoa que tentou tirar. É a pessoa que tem aquilo, tem aquele desejo, esse é o suicida, né? É a pessoa que tem esse sentimento dentro dela. Então eu acompanho pessoas, por exemplo, que têm um sentimento de vazio muito grande, que me descrevem um sentimento de vazio enorme, não sabem descrever aquilo. Ela fala, olha, eu tenho um sentimento, mas eu não sei porquê, eu não sei como, e eu não sei como tirar aquilo de dentro de mim. Então pessoas que muitas vezes tentaram, se cortaram, se cortam constantemente, né, que têm situações ali no seu dia a dia. É lógico que muitas vezes é um pedido de socorro. Eu acho que eu mudaria um pouquinho a forma de colocar. Não necessariamente de chamar a atenção, mas é um pedido de socorro. Às vezes você fala, mas por que a pessoa então não pede ajuda? Né? Ai, que frescura, ai, que isso. A condição emocional de cada um é muito particular. É muito difícil chegar aqui e julgar, é frescura, o outro está chamando atenção. É um pedido de socorro, que tem que ser olhado com atenção. É lógico, quando as situações são recorrentes, a gente entende que muitas vezes aquilo é resultado, muitas vezes, de uma falta de acompanhamento, né, da falta da estrutura emocional familiar, e tudo isso gerou aquele quadro suicida, aquele quadro de transtorno, aquele quadro que traz uma série de problemas para a criança e para o adolescente. Tá? Mas seria muito mais uma forma, é um pedido de socorro. Eu diria que é muito mais um pedido de socorro do que uma forma de chamar a atenção. Chamar a atenção é um pedido de socorro. Né? Sim, exatamente. E hoje a gente tem várias formas de identificar esse problema, esse mal, seja em criança, seja em adolescente, seja em adultos até mesmo. E voltando um pouquinho aqui para o campo da tecnologia, né, onde ela está presente em praticamente tudo hoje, a gente vê, de certa forma, às vezes, certos desabafos de algumas pessoas no Facebook, no Instagram e tal. É um sinal de preocupação? Com toda certeza. Bom, primeiro, o isolamento social de imediato é algo que tem que estar sempre sendo muito observado pela família, pela escola, por toda a rede de acompanhamento. Tá? Nas redes sociais, inclusive essa semana, eu acompanho muitas redes sociais de pessoas que eu acompanho, e essa semana uma pessoa que eu acompanho que não é da cidade, não é daqui da região, publicou um texto avisando que não queria mais viver, e dizendo que faria, e mais pesado, né? Aquilo é algo muito mais triste. Então entramos em contato, o pessoal da rede entrou em contato de imediato, e aí você
vai conversar com a pessoa literalmente está pedindo socorro. Nesse caso, era explícito, a pessoa disse que, olha, eu quero fazer, não aguento mais viver, é algo direto, não tenho que identificar, tem que entrar em contato com a pessoa e buscar oferecer ajuda. Mas você tem sinais de pessoas, por exemplo, que constantemente postam textos mais depressivos, mais deprimidos, não aguento isso, não aguento aquilo. Indiretamente. Exato. O problema é esse, o problema é que muitas vezes os textos e o isolamento social, tudo isso é muito indireto. E a gente julga errado também, né? Sim, aí você vai dizer, rede social não é tá lugar chorando, de ficar compartilhando, tá com mimimi, tá com isso, tá com aquilo. Pense o seguinte, a gente precisa ter muita compaixão com o outro, porque a gente não sabe as batalhas que ele enfrenta. A gente não sabe as dores pela qual ele passa, a gente não sabe o tamanho da cruz que ele carrega, a gente não sabe quais são os sofrimentos deles. Então é muito importante a gente ter muito cuidado, muita delicadeza. Se eu não posso ajudar, não faça nada, também não atrapalhe, né? Eu vi lá uma situação, não quero acompanhar a pessoa, se afasta, indica para um profissional, avisa pessoas que realmente cuidam desse tipo de problema, desse tipo de situação, mas é importante não atrapalhar, né? Identificou, repassa para outra pessoa se você não puder ajudar. Porque tem muitos casos também que, às vezes, as pessoas desistem, né? Exatamente pela falta de conhecimento técnico para isso, exatamente pela falta de paciência até mesmo, porque é difícil lidar com uma pessoa assim, né? Uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio e tal. Querendo ou não, ela pode tirar uma pessoa despreparada do sério, né? Tirar a paciência daquela pessoa e, às vezes, determinadas pessoas, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando nesse sentido, né? Isso. De imediato, a gente sempre recomenda que procurem os profissionais especializados da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, os psicanalistas, que procurem as pessoas que lidam com isso, porque a família nem sempre vai estar preparada. Então você tem casos de famílias, por exemplo, que a criança ou adolescente começa a apresentar um quadro de transtornos, né? E a família não sabe o que fazer, entra em choque, e aí tem que buscar ajuda, né? Porque a família não é obrigada a saber como lidar com aquilo. O importante é o quê? Não negar a ajuda. Né? Mas muitas vezes, realmente, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem vai estar naquela situação e vai pegar as pessoas que estão ali ao seu redor de surpresa. A pessoa não vai saber o que fazer. O que fazer nesse momento? Procurar ajuda dos profissionais especializados. Dependendo das redes de saúde, você tem postos de atendimento, né, profissionais especializados para isso, mas nunca achar que é frescura. Não, tem que investigar. Tem que saber o que está acontecendo. É isso aí, as dicas, os conselhos para você então, e tudo isso pode ser evitado a partir da infância, né, professor? Isso. E agora a gente vai falar do curso aí de preparação para as crianças aí e prevenção também, né? Eu queria que você falasse mais, discorresse um pouquinho mais a respeito desse curso, como vai funcionar, como vai acontecer, onde, como participar. Ok, bacana. Bom, primeiro a gente falou desses assuntos todos agora, né? Só para fazer um link aqui de depressão, de ansiedade, de suicídio, porque é um mal que vem atingindo aí a população brasileira, principalmente, como mostram os dados, e é um desafio da próxima década. Como eu disse aqui, o desafio da próxima década, no que se refere à educação, é trazer essa estabilidade emocional, é ensinar as crianças a esvaziarem a mente e a desenvolverem um autocontrole. Tá? Eu costumo dizer que é muito fácil você fechar a boca de uma criança, mandar ela ficar quieta. É muito fácil. Difícil é desenvolver nela maturidade emocional e autocontrole. Tá? Esse curso que eu vou desenvolver agora em novembro é um curso de meditação infantil para crianças com dificuldade de atenção. Qual que é o objetivo desse curso? Esse curso é justamente ensinar e trabalhar com essas crianças técnicas da meditação e técnicas pedagógicas, onde elas vão ser colocadas diante de situações e diante de ferramentas que as auxiliem a desenvolver esses objetivos, a desenvolver essa capacidade emocional, de autocontrole, de atenção, de raciocínio lógico. E onde que isso é utilizado? Tanto em situações escolares quanto em não escolares. Então, não é só dentro da escola que eu tenho que pensar nessa criança. Eu tenho que pensar nessa criança, perdão, no desenvolver a sua habilidade emocional, também fora da escola. Então a gente tem aquelas clássicas birras de supermercado, as situações familiares, no dia a dia, na rua. Então esse curso vem para isso, esse curso vem para que a gente possa trabalhar com essas crianças. No caso, esse curso agora é um curso para crianças de 5 a 10 anos, porque é uma faixa etária muito específica, onde a gente tem ali ainda o poder de trabalhar com essas crianças. Na adolescência já é um pouco mais difícil. A gente tem dentro da psicologia do desenvolvimento um conceito que a gente chama de anomia. A gente diz que ali até os 6 anos de idade, principalmente, aproximadamente, a criança ela ainda não tem plena capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Então ela precisa que alguém faça isso por ela. Precisa de um adulto ali nessa relação. É importante que o adulto seja o pai, a mãe, o responsável que está ali perante ela. O curso de meditação
vai acontecer em 4 encontros, né, para trabalhar todas essas habilidades emocionais, para trabalhar a frustração, para trabalhar a inteligência emocional. Vai acontecer nos 2 sábados, sempre aos sábados, tá? Nos 2 últimos sábados de novembro, se não me engano é 23 e 30, e nos 2 primeiros de dezembro, né, que é 7 e 14, sempre pela manhã. Tá? O curso tem duração de 50 minutos em cada sábado para cada turma, estou abrindo 2 turmas, e vai acontecer ali no Hotel The Ville de Maringá, ali de frente, ali para o McDonald's, ali bem na lateral da Avenida Tiradentes. Olha só, o Marcinho Pinheiro, que é pai de criança também, destaca a importância aí desse trabalho, né? Bacana, que a gente vê que pelo menos tem alguém preocupado com as nossas crianças. Isso já nos dá um alento muito grande. Eu preciso partir, porque eu tenho que pegar a minha menina lá. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E deixo você bem à vontade com o Lucas aí. Também o nosso tempo é bastante reduzido, né? E quero que você venha mais vezes, que Obrigado, eu acho que o Marcelo. rádio, a função é essa. Cada vez mais levar informação boa. Exato. Porque de coisa ruim, aí tem de cedo até às 10 horas da noite, meia-noite. A gente falou de coisas difíceis aqui, mas tem solução, né? Tem caminhos, tem obrigado. caminhos. Lucas, obrigado pelo espaço, tá? Professor, fica à vontade, a gente vai se falando Obrigado, pelo WhatsApp, Marcinho. aí, ou É então isso por aí. telefone. Estou à Obrigado. disposição. Tá certo, tá aí o nosso tempo que vai voando por aqui, mas eu já deixo aqui a minha gratidão ao professor Antônio Alves, que esteve aqui com a gente hoje. Já deixo as portas abertas, professor. Obrigado. Posso deixar o contato para quem tiver interesse, para quem quiser buscar tanto os atendimentos quanto agora o curso. Para quem quiser me acompanhar, compartilho muito pelo Instagram, que é o @prof.antonioalves. @prof, abreviação de professor, .Antônio A. E no YouTube, prof.antonioalves. E pelo WhatsApp é no 44984027831. 984027831. Fico à disposição de todos vocês. Aí são os contatos, então, para você entrar em contato aí com o professor Antônio Alves. E a gente tem que remarcar aí uma nova data para quem sabe aí mensalmente ou bimestralmente, para a gente poder estar discutindo esses assuntos, que é interessante a gente deixar os nossos ouvintes, deixar aí as pessoas que acompanham a nossa programação, a rádio, cientizados de tudo isso, né? Porque é importante e, como a gente falou aqui, a internet hoje ela está aí na mão e no acesso de todos, mas dificilmente você encontra essas informações com certa facilidade lá, né? Então, às vezes você tem que afunilar as coisas Tem muita informação, mas qual que é a correta, né? Exatamente. Muita coisa boa, sim. No meio dessas fake news aí, a gente tem que estar muito atento, né? Tá. Mas, professor, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua participação. Volte sempre que puder, as portas estarão abertas aqui para ti. Eu que agradeço, foi uma honra. É isso aí, conversamos com o professor Antônio Alves a respeito de vários temas aí, ansiedade, depressão, infanto-juvenil, adulto, enfim. E se você quiser conferir novamente essa entrevista, é só você acessar aí depois o nosso facebook.com/Rádio Banda 1, vai estar tudo registrado aí para você. Você pode compartilhar também aí, mandar para os seus amigos, enfim. E estar sempre atento aqui na programação da Banda 1 e eu volto daqui a pouquinho com você, hein? Estamos apresentando Ligação Total.